Boa tarde, sejam bem-vindos a mais esta videoaula sobre variável complexa. E hoje vamos falar em continuidade. Nos últimos vídeos falamos sobre limite e dissemos que o valor da função num ponto não interessa para o cálculo do limite. Mas vimos em que vários exemplos onde o valor do limite da função num ponto é exatamente o valor da função naquele ponto. Há uma função que satisfaz a esta condição, em que o limite é igual ao valor da função no ponto, nós vamos dizer que f é contínua naquele ponto. E quando f não for contínuo em z0, que pode ser porque ou o limite não existe, ou o limite no ponto é diferente do valor da função no ponto, nós diremos que essa função é descontínua naquele ponto. Quando ela for contínua em todos os pontos de um conjunto D, nós diremos que a função é contínua em D. E quando a f for contínua em todo o seu domínio, diremos apenas que a f é contínua. E aí vem o primeiro teorema. Se as funções f e g forem contínuas em Z0, para dois números complexos quaisquer, K1 e K2, a função K1f mais K2f e a função f vezes g são ambas contínuas no ponto Z0. E se a função g em Z0 for diferente de zero, também a divisão f sobre g será contínua em Z0. Significa que o limite dessa função em Z0 é o valor dela em Z0. Que o limite dessa função em Z0 é o valor dela em Z0. E o que limite da razão f sobre g também é o valor de f sobre g em Z0. Exemplos de funções contínuas são as funções polinomiais, funções desse tipo, uma vez que ela é soma de funções contínuas. Vamos nos lembrar que a função z elevado a n, quando z tende a z0, é z0 elevado a n. Então, todas as parcelas são funções contínuas e, portanto, o polinômio é uma função contínua para todo z em C. Já as funções racionais, quer dizer, a razão entre dois polinômios, elas só são descontínuas nos pontos onde o denominador é igual a zero, que onde o denominador for zero, a razão não é definida. E temos, então, o seguinte teorema. Nós vimos que toda função complexa, denotando aqui z por x mais y, ou x, y, né? Podemos denotar o z tanto por x mais y, como x, y. X a parte real e y a parte imaginária do z. Toda função complexa tem uma parte real, tem uma parte imaginária. E o limite da f existe em Z0, C e somente C. Os limites dessas duas funções existirem em Z0. E neste caso, o limite da f no ponto Z0 vai ser o limite da u no ponto Z0 mais i vezes o limite da v no ponto Z0. Lembrar que o e v são funções de valores reais e variável complexa, ou as variáveis formam um par de números reais. Então, funções de R2 em R. E, como corolário, essa função será contínua se e somente se a sua parte real e imaginária forem contínuas, porque o limite da f no ponto Z0, que é x0 mais y0, é o valor dela no ponto Z0, ou seja, é u no ponto x0, y0, mais v no ponto x0, y0, que é o limite da u, e o limite da v no ponto x0, y0.
A função exponencial, que nós já definimos anteriormente, sua parte real é essa expressão e a parte imaginária é essa expressão. Essa é a expressão da parte imaginária. Ela é contínua, porque esta função e esta são ambas funções de valor real contínuas. Porque essa parte elevada a x é uma função real, de variável real, contínua. Esta é outra função real de variável real contínua. Então, as duas, o produto das duas é uma função real de variável real. Aliás, o produto das duas é uma função real de variável complexa xy. Ou xy pode também ser interpretado aqui como um par de números reais. Então, a U é uma função de R2 em R. E ela é contínua porque é produto de funções contínuas. A mesma observação vale para o V. De modo que o limite da exponencial num ponto Z0 é o valor da exponencial no ponto Z0. A função cosseno é a mesma coisa. A parte real da função cosseno é cosseno de x, cosseno hiperbólico de y. E a parte imaginária é menos seno x, seno y. Tanto cosseno como cosseno hiperbólico de variável real são funções contínuas. A mesma coisa o seno e o seno hiperbólico. Não é? Portanto, esta é uma função cuja parte real e cuja parte imaginária são funções contínuas. Então, a função cosseno é uma função contínua. Portanto, o limite do cosseno em Z0 é o valor do cosseno em Z0. Acredito que já tenham obtido a expressão da parte real e da parte imaginária do cosseno, lembrando qual é a definição do cosseno de um número complexo. Se não se lembram, vamos recordar a definição do cosseno de um número complexo Z. A gente tinha visto que E elevado a I vezes Z, I vezes um θ, é o cosseno θ mais I seno θ. O E elevado a menos I θ é o cosseno θ menos I seno θ. Se adicionarmos, obtemos que E elevado a I θ mais E elevado a menos I θ é 2 vezes o cosseno de θ. E, portanto, a gente tira que o cosseno de θ, isso para θ real, né? Essa expressão vale para θ real. Que o cosseno de θ é E elevado a I θ mais E elevado a menos I θ sobre 2, quando o θ é real. O lado esquerdo só está definido quando o θ é real, mas o lado direito, nós já sabemos calcular a exponencial de uma função quando o seu argumento é complexo. Então, vamos substituir o θ por um z complexo e usar o lado direito para definir o lado esquerdo. Então, cosseno de z é igual a E elevado a iz mais E elevado a menos iz sobre 2. Né? Se desse eu tivesse subtraído este, a gente iria obter o seno, fazendo o mesmo que fizemos para o cosseno para o seno, a gente obtém que o seno de z é o E elevado a iz
menos z elevado a menos iz sobre 2i. Essa expressão. E para obtermos a parte real e a parte imaginária do cosseno, nós escrevemos que o z é igual a x mais y, e o cosseno de z, que é o cosseno de x mais y, fica igual e elevado a iz. Só que o z é x mais y, então fica e elevado a x vezes o i. Depois o i com esse i dá menos 1, menos y. E aqui nós vamos ficar com mais e elevado. Como aqui é menos iz, simplesmente troco o sinal aqui. Vai ficar e elevado a menos xi mais y. Sobre 2. Né? Então, vamos obter, continuando o desenvolvimento, vamos separar a parte real da parte imaginária, vamos pôr o meio em evidência, vai ficar e elevado a menos y, que é a parte real, vezes e elevado a xi, que é cosseno x real, né? Cosseno de x mais i seno y. Mais e elevado a y vezes e elevado a menos xi, mais e elevado a y, que multiplica e elevado a menos xi, que é cosseno de x, menos i, aliás, cosseno aqui em cima é cosseno de x e seno de x. E aqui é seno de x. Podemos colocar o cosseno de x em evidência e tomar a parte real, não é? Então, a cosseno de x, que multiplica e elevado a y mais e elevado a menos y sobre 2, que é a definição do cosseno hiperbólico de y. E agora vamos colocar o i em evidência, né? O i em evidência. Aliás, vamos tomar a parte imaginária agora e colocar o seno em evidência. Então, vai ficar mais i, que multiplica seno de x, ou se não, vamos colocar mais seno em evidência, menos seno em evidência, para já oferecer aquele menos. Então, se eu ponho menos seno em evidência, vai ficar e elevado a y menos e elevado a menos y sobre 2, que é a definição do seno hiperbólico do y. Né? Lembrar, então, que o cosseno hiperbólico de y é e elevado a y mais e elevado a menos y sobre 2. E o seno hiperbólico de y é, por definição, e elevado a y menos e elevado a menos y sobre 2. E, inclusive, a expressão do lado direito já faz sentido aqui quando o y for real, que é o caso nosso, o y real. Mas o lado direito, né, também faz sentido quando o y for complexo, porque nós já definimos exponencial complexo. Então, a gente também pode usar esse lado direito para definir o lado esquerdo.
cosseno hiperbólico de um número complexo y é essa expressão. E o seno hiperbólico de um número complexo y também é dado por essa expressão. Pois bem, então, de fato, a parte real é cosseno x cosseno hiperbólico de y, e a parte imaginária é menos seno de x seno hiperbólico de y. E a função cosseno de x é contínua, função real de variável real que é contínua. Esta é uma função real de variável real que é contínua. A mesma observação vale para essas duas. Então, o produto delas se torna uma função de valor real com duas variáveis reais. Se cada fator é contínuo, o produto é contínuo. Portanto, a função cosseno ele é uma função contínua, porque esta função e esta são ambas contínuas. Se esta é contínua, menos ela também é contínua. Então, calcular o limite do cosseno, não preciso fazer conta nenhuma, é simplesmente calcular o cosseno no ponto Z0. E agora, então, vamos falar sobre a função composta. Lembrar que a composta, G com F, aplicada no ponto Z, primeiro a gente aplica F de Z e no resultado aplicamos a G. Esta composta está definida sempre que o F de Z estiver no domínio de G, porque aí podemos aplicar o G. E temos o seguinte teorema. Podemos enunciar esse teorema de várias maneiras, né? Com várias hipóteses que variam ligeiramente. Mas uma que vai ser bastante interessante é o seguinte. Digamos que a F vai ter um limite W0 em Z0. E a G está definida numa vizinhança desse ponto e é contínua nele. Então, vale o seguinte teorema, que o limite da composta é simplesmente o G no ponto W0. Nós vamos ver alguns exemplos de como aplicar esse teorema. Então, primeiro aplicamos para calcular o limite da composta em Z0, primeiro calculamos o limite da F em Z0. E se a G for contínua no W0, o limite vai ser simplesmente o G de W0. Vejam que nós podemos escrever a igualdade anterior ou dessa maneira, porque vejam que o W0, o que está escrito no teorema anterior? Vamos lembrar que o limite vamos passar um traço, que o limite da composta quando Z tende a Z0 é o G em W0, onde quem é o W0? O W0 é o limite da F de Z quando Z tende a Z0. Então, aqui na primeira linha, a única coisa que fizemos foi substituir o W0 pelo seu valor, que é o limite de F de Z. Simplesmente subtraímos o W0 por essa expressão, é o limite. E na segunda, lembrar que G é contínuo em W0. Então, o limite de G em W0 é o G de W0. Então, nesta segunda aqui, a única coisa que fizemos foi substituir G de W0 pelo limite, uma vez que a função G é contínua em W0. E se é contínua, basta calcular o valor da função no ponto para calcular o limite. Né? Bem, mas o que a gente pode tirar de lição
dessa primeira igualdade e dessa segunda igualdade. Duas lições. Na primeira forma, diz que podemos passar o limite para dentro do argumento de uma função contínua. Se a função for contínua no limite dessa função, posso passar o limite para dentro, que é a igualdade entre o lado esquerdo com o lado direito. E embaixo é que a gente pode fazer uma mudança de variável, não é? Podemos chamar f de z de w, trocar então o f de z por w e trocar o limite na variável z em z0 pelo limite da variável w em w0, onde w0 é o limite da fz quando z tende a z0. Né? Então, é um teorema de, digamos assim, de mudança de variável no limite. Então, por exemplo, já vimos que a função f de z é contínua. De acordo com o teorema anterior, o limite L do cosseno desta expressão toda quando z tende a πi, como o cosseno é contínuo, eu posso passar o limite dentro. E aqui vamos lembrar que z ao quadrado mais π ao quadrado é o produto de z mais π que multiplica z menos π, fazendo o produto desses dois números complexos da z ao quadrado mais π ao quadrado, uma vez que, quando eu multiplico i por i, dá menos 1, com esse menos dá mais. Então, fica z vezes z dá o z ao quadrado. Z vezes menos π dá menos epi. Πi vezes z dá mais epi. Cancela um com o outro. Esse vezes esse, i vezes i dá menos 1, com esse menos dá mais. Π vezes π dá π ao quadrado. Então, no conjunto dos números complexos, z quadrado mais z0 ao quadrado se fatora assim, é z menos z0i, que multiplica z mais z0i. É um produto notável. E z ao quadrado menos z0 ao quadrado é como lá nos reais, é z menos z0, que multiplica z mais z0. Ok. E, portanto, o z ao quadrado mais π ao quadrado é o, como nós vimos, é o z mais π, que multiplica z menos π. Esse z menos π cancela com o denominador, fica apenas o z mais π. Então, fica o limite de z mais π, que é um polinômio, uma função contínua. O limite desse polinômio em π é simplesmente a expressão do polinômio em π. Então, é π mais π, que é 2π. E há uma relação entre cosseno com argumento complexo e o cosseno hiperbólico, que vocês poderão deduzir a partir da expressão do cosseno de um número complexo, né? E aí nós temos um corolário. Se a f também for contínua em z0, agora a f é contínua em z0. Então, o limite da f em z0 é o f de z0. Então, o nosso W0 do teorema anterior se transformou em f de z0. E a g for contínua em f de z0, então a composta é contínua em z0. Então, nós temos um diagrama assim. Você tem aqui um z0, você tem uma função f, e aqui o f de z0, f de z0. E aqui você tem uma função g, que leva o f de z0 em g de f de z0. Se f for contínuo em z0, e a g for contínua em f de z0,
Então, a composta, ela é contínua em Z0. Lembrar que a composta vem daqui para lá. Composta leva o Z0 aqui. Né? Leva o Z0 em G de F de Z0. E se a composta é contínua, o limite da composta em Z, quando Z tende a Z0, é simplesmente o valor da função no ponto. É isso que diz o teorema. Aqui nós não escrevemos o limite, mas fica evidenciado se a função é contínua, o limite dela quando Z tende a Z0 é o valor dela em Z0, que é o que eu escrevi aqui. Né? Outro exemplo, essa função e elevado a z² mais 2i. Bem, ela é a composição da função g de w igual a e elevado a w com f de z igual a z² mais 2e. A função exponencial é contínua, a função z² mais 2e é um polinômio, é contínua. Calcular o limite da f num ponto qualquer, z0, é o valor do polinômio ponto z0, e calcular a g num ponto w0 é exponencial em w0. Então, a composta, que é essa função, ela é contínua também, pois é composição de duas funções contínuas. A mesma coisa, esta função aqui. Esta função é a composta de seno de w com esta f de z, que é uma função racional. Tá? 2z mais 3 dividido por z menos i. A função racional só deixa de ser contínua no zero do denominador, ou seja, quando z é igual a i. Fora desse ponto, a f é contínua. E a g é contínua em todo w complexo. Então, para todo z distinto de i, né, a composta é contínua. Então, ela é contínua em todo o plano, exceto em z igual a i. E, nesse momento, nós encerramos o vídeo para, no próximo, falar sobre função multivalente que surge de forma natural na teoria das funções complexas. Então, até breve e volto logo a falar com todos vocês.